Uma introdução. O Grupo Educacional FAVENI esclarece que o material virtual é semelhante ao da sala de aula presencial. Em uma sala de aula, é raro, quase improvável, um aluno se levantar, interromper a exposição, dirigir-se ao professor e fazer uma pergunta, para que seja esclarecida uma dúvida sobre o tema tratado. O comum é que esse aluno faça a pergunta em voz alta para todos ouvirem e todos ouvirão a resposta. No espaço virtual, é a mesma coisa. Não hesite em perguntar. As perguntas poderão ser direcionadas ao protocolo de atendimento que serão respondidas em tempo hábil. Os cursos à distância exigem do aluno tempo e organização. No caso da nossa disciplina, é preciso ter um horário destinado à leitura do texto base e à execução das avaliações propostas. A vantagem é que poderá reservar o dia da semana e a hora que lhe convier para isso. A organização é o quesito indispensável, porque há uma sequência a ser seguida e prazos definidos para as atividades. Bons estudos! 2 definições de religião. Existiu e ainda existe muitas variações na definição de religião ao longo da história do pensamento intelectual. Por causa dos vários contextos históricos e sociais em que as religiões existem, a aplicação do termo em um sentido universal tem se mostrado difícil. Pode-se dividir essas várias definições de religião em 2 categorias: substantivas ou substancialistas e funcionais. Para Coutinho, 2012, página 175. As substantivas dizem respeito ao que é a religião, da sua essência, das suas crenças e práticas, da experiência do outro ou do sagrado. Agora, as funções referem-se ao que a religião faz, a sua função social. A derivação terminológica de religio, que deu origem ao termo religião, não é universalmente aceita. Há pelo menos 3 definições possíveis. A primeira, dada por Cícero, pensador da Roma antiga, utiliza a origem de religio como a classe observância cuidadora. Occhi, 2010, página Padineiro. Cícero define a religião como um cultus deorum, ou seja, um culto aos deuses, enfatizando a importância de rituais corretos neste culto. A segunda definição foi apresentada por Lacâncio, escritor e orador cristão dos séculos III e IV, sendo posteriormente adotada e explorada por Santo Agostinho. Segundo eles, religio é derivada de religare, que expressa um religar, ligar de novo. Como resultado, a religião seria um meio de guiar a religação da alma com Deus. Assim, a verdadeira religião seria aquela capaz de permitir tal religação. De acordo com Rock, 2010. A terceira definição deriva do conceito religioso de rem ligare, que significa ligar, descansar das preocupações. O termo religião passou a ser usado universalmente no Iluminismo. Segundo Coutinho, 2012, o traço comum de todas as religiões é a ligação do ser humano com algo superior ou transcendente. Não é uma relação com o divino, pois o divino tem interpretações diferentes nas diversas religiões que existem, e por isso não pode ser usado como um termo universal por todos. Num sentido panteísta, o sexto transcendente pode ser identificado como um deus ou como deuses. Como resultado, diversas designações buscam identificar o objeto da religião para deduzir seu significado, como seres espirituais, poderes superiores, sagrado, realidades transcendentes, etc. Ao conceituar religião em seu sentido substantivo ou substancialista, ou seja, orientado por sua essência, Coutinho, 2012, afirma que dessas definições sobressai a separação de realidades ou a designação de uma outra realidade ou instância para além da humana, considerada sagrada. Eliade, 1992, page 16, explica que o sagrado manifesta sempre uma realidade inteiramente diferente das realidades naturais, e que o homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se mostra como algo absolutamente diferente do profano. Eliade, 1992, página Opadinari.
Trata-se, sem dúvidas, de dois modos de ser no mundo, como duas modalidades da experiência. O sagrado não pode ser contido na existência natural do ser humano e, portanto, pode ser considerado real ou meramente construção humana. Coutinho, 2012. Assim, em concordância com as definições substantivas, o sagrado é o elemento central, independentemente de ser real ou meramente uma abstração humana. O aspecto mais importante é considerá-lo no contexto de uma coleção de crenças. Um dos desafios das definições substantivas é traspassar conceitos de sagrado, transcendente e experiência transcendente a todas as religiões. Isso porque o sagrado e o transcendente podem se manifestar de diferentes maneiras, e identificá-los em alguns sistemas de pensamentos e crenças pode ser difícil. Este problema torna impossível definir religião com precisão. Por se tratar de um fenômeno cultural que afeta outras áreas, determinar o que é conteúdo essencial em vários sistemas pode ser difícil. H.O.C., 2010. Por outro lado, é possível pensar a religião em termos de função, quando não está em jogo a essência da religião, mas sim sua função social. As definições funcionais não perguntam o que é religião, mas o que ela faz, ou seja, o que causa, ou seja, qual é o seu negócio e quais funções ela desempenha. GOC 7/2010. De acordo com essa visão, a religião é vista como um sistema que inclui crenças, práticas, símbolos, visões de mundo, valores, coletividades e experiências. Coutinho, 2012, página 177, influenciando o ser humano às várias maneiras, dependendo da religião e do contexto em que está inserido. A compreensão funcional da religião tem a vantagem de evitar a identificação de um elemento essencial a todas as religiões. O que se estuda são seus efeitos comuns, que vinculam a religião ao pressuposto de sua universalidade, com o objetivo de preencher alguma necessidade ou resolver problemas que parecem intratáveis ao ser humano. Pode-se usar perguntas sobre o que acontece após a morte como exemplos, quais são os fundamentos das regras sociais, morais e éticas. Nesses casos, o problema é exemplificado pela variedade de questões resolvidas pelas religiões. Dadas as diferenças culturais e os papéis distintos de cada uma delas, pode ser difícil encontrar uma explicação comum. Então, à luz desses fundamentos, e para superar os desafios que a questão representa, Oak, 2010, explica que os modelos clássicos enfatizam o papel de integração na sociedade que as religiões desempenham, para que funcionem como modelo integrador na cultura como um todo, garantindo um padrão específico de organização social. A dificuldade é encontrar a universalidade nas várias religiões. Além disso, tratam a religião apenas em sua função, basicamente desvinculando-a de seus aspectos religiosos. As principais críticas surgem porque as definições funcionais, segundo Oak, 2010, desconsideram completamente um conteúdo específico e, com ele, a introspecção da religião, reduzindo a elementos puramente não religiosos. Problemas com a definição de religião foram descobertos em ambos os paradigmas conceituais. Hawke, 2010, page 29, propõe que a religião seja um construto científico que abrange todo um feixe de definições de caráter funcional de conteúdo, através do qual podem ser captados como religião num esquema, elementos relacionados entre si e formas de expressão como objeto e área de pesquisa científico-religiosa, e outra. Como resultado, o autor propõe que o conceito de religião seja mantido em aberto, sem deixar de considerar as dimensões rituais, cognitivas, intelectuais, éticas, de experiência, de atuação social, entre outras. Coutinho, 2012. Por sua vez, sugere reunir as contribuições substantivas e funcionais. Em termos substantivos, a religião é um sistema composto por descrições do sagrado, respostas ao sentido do mundo e da vida, crenças, meios, sinais, experiências de ligação a esse sagrado, práticas, orientações normativas do comportamento, valores e atores coletivos com regras e recursos próprios,
coletividades. Em termos funcionais, a religião permite regular e justificar a conduta individual, normativa, providenciar coesão social, coesiva, consolar e aliviar, tranquilizante, fortificar a vontade, estimulante, mais sentido à vida, significante, possibilitar a experiência do sagrado, experiencial, crescer e amadurecer, maturativa, proporcionar identidade, identitária e ministrar salvação, redentora. Coutinho 2012, página 187.